Hoje a nossa máquina do tempo vai fazer uma viagem para o ano de 1989, exatamente para o dia 13 de fevereiro de 1989, para relembrarmos a audiência das emissoras de televisão desta data. Se você gosta de um cheirinho de naftalina, de um passado distante, você está no lugar certo, porque hoje nós vamos ligar nossa máquina do tempo. Bem-vindos, eu sou o Edmar Olic, você está aqui no canal Olic, no programa Falando de TV, hoje para voltarmos para 1989. Mas antes de eu ligar nossa máquina do tempo, eu gostaria de pedir para você que é novo aqui no canal Olic para se inscrever, apertar o sininho de notificações e, é claro, dar o like feliz e contente. E agora também temos o Clube de Membros. Se você gosta do nosso conteúdo, gosta do canal e principalmente se puder, considere essa possibilidade. Temos dois planos, o Rock Santeiro e o Vale Tudo. Nossa máquina do tempo agora vai ser ligada e vamos voltar para o dia 13 de fevereiro de 1989 para descobrirmos o que as emissoras estavam passando nesse dia e quais eram as audiências delas. Você já me conta aí nos comentários se você já era nascido nessa época ou se você ainda não era nascido. Se você era nascido, conta para mim qual era a sua idade, se você era criança, jovem, adulto. Agora, se não era nascido, só escreve hashtag eu não existia. Agora sim, vamos à audiência do dia 13 de fevereiro de 1989, uma segunda-feira, primeiramente da TV Globo. Vamos lá? Depois eu também vou mostrar as audiências do SBT e da Manchete. Olha aí na tela cheia. Vamos acompanhar comigo? Vamos conferir aí, olha só. Logo de manhã, às 7 horas da manhã, a Globo apresentava o Bom Dia Brasil e deu 2 pontos de audiência, 33 de share, que é a participação. De casas sem televisores, tinha 33 ligado na Globo neste momento. Às 7h31 foi a vez do Bom Dia São Paulo, deu 4 pontos de audiência. Depois, às 8 horas, show da Xuxa, 9 pontos, 47% de participação. Ao meio-dia e 25, SPTV, que essa audiência é de São Paulo, né? Então, deu 9 pontos com a participação de 27%. Ao meio-dia e 40, Globo Esporte, deu 11 pontos. Às 13 horas, 1 hora da tarde, Jornal Hoje, 14 pontos. Às 13h25, Vale a Pena Ver de Novo, estava passando Gabriela, e deu 19 pontos de audiência. Olha que números, hein? Hoje é impensável, né? E ó, 54 de participação. Às 2h45, não estava passando Sessão da Tarde, sim Festival de Férias, né, que era fevereiro, dia 13 de fevereiro, com o filme Os Titãs Voltam à Lua, deu 12 pontos, com 47 de participação. Às 16h40 passava Sessão Aventura, reprisando a novela Guerra do Sexo, que deu 15 pontos de audiência nesse dia, com 56 de participação. Às 17h32, a Globo passava Sessão Comédia com a série Super Gatas. Deu 16 pontos. Às 18h04, a novela das 6 da época, que era Vida Nova, deu 37 pontos, com 75 de participação. Olha só como é que foi chegando o horário nobre da Globo, ela foi arrebentando, né? Ela ia arrebentando. Às 18h54, esse dia foi o dia que estreou Que Rei Sou Eu, e deu 51 de Ibope, com 82 de participação. Logo em seguida passou o Jornal Local, às 19h46, porque nessa época o Jornal Local passava depois da novela das 7 e antes do Jornal Nacional. O SPTV com 53 pontos, participação de 82. Logo em seguida, 8 horas da noite, nessa época o Jornal Nacional passava às 8 horas da noite, não às 8h30 igual agora. Olha só, Jornal Nacional, 56 pontos com 82 de participação. Olha que números. Às 20h30, horário político do PMB, deu 51 pontos de audiência com participação de 86%. Olha, deu até mais audiência do que o Jornal Nacional. E logo em seguida, a novela das 8, que por conta do horário político, né, acabou passando 9h30, né? Olha só. Às 9h30, o Salvador da Pátria, 56 pontos de audiência com 83 de participação. A maior audiência do dia da Globo foi o Salvador da Pátria. Logo em seguida, às 22h28, o Homem da Máfia deu 23 pontos com participação de 48%. Logo em seguida, às 23h19, Festival de Verão,
As Rosas São para os Ricos, deu 10 pontos, com participação de 43. À meia-noite 28, SPTV, deu 6 pontos. À meia-noite e 36, Jornal da Globo deu 4 pontos. E aí, à 1h08, começava o último programa da Globo, o Globo Economia, com 3 pontos, participação de 37%. E aí? Você lembra dessa programação? O que é que você mais gostou desse dia? Ah, eu sei lá, ficou tudo muito interessante aqui, né? Mas eu gostei do fato de ser o dia que estreou Que Rei Sou Eu na Globo. Essa novela que acabou entrando para a história. Vamos agora conhecer a audiência do SBT desse 13 de fevereiro de 1989, essa segunda-feira. Olha o que é que o SBT passava. 7 horas da manhã, TV Educativa, 5 pontos, com participação de 62. Olha só, com certeza liderava, né? Com 62% de participação. Logo depois, às 7h29, Sessão Desenho, com 7 pontos. Com participação de 62% também. Olha, o SBT logo de madrugadinha, assim, logo de manhãzinha, né? Bem de manhã, tava arrebentando nesse período, hein? Aí depois, às 8 horas, começava a Hora do Capeta. É um programa infantil com o Sérgio Malandro, né? Deu 6 pontos nesse dia, com 36 de participação, um número bom também. Aí depois veio às 10h27, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si com Simoni. Deu 8 pontos, com participação de 36%. Meio-dia e 26, Chaves, olha o Chaves, gente, o Chaves já existia lá, né? Tava indo muito bem, ó, 20 pontos. Enquanto que o Dó Ré Mi deu 8, o Chaves deu 20, com 59 de participação. Isso significa que ele estava vencendo, né? Nesse horário. Às 12h48, Sessão Desenho com Bozo, deu 13 pontos, com participação de 40, também muito bom os números. Às 15h18, Show Maravilha, deu 7 pontos, com participação de 26. Às 18h11, 6 horas e 11 minutos da tarde, né? Sessão Carrossel, Duque e Tales, 7 pontos, com participação de 13. Aí já começa caindo bastante, né? Vai chegando à noite. Às 18h45, TJ São Paulo, com 6 pontos, participação de 10%. Às 19h13, Economia Popular, 7 pontos. Às 19h45, TJ Brasil, com Boris Casoy, deu 8 pontos, com participação de 12%. Às 19h55, olha o chavinho aí de novo, 10 pontos. Depois, horário político, né? Igual estava passando na Globo, era em rede, todos os canais precisavam passar ao mesmo tempo. O PMB deu 5 pontos aqui no SBT, com 9 de participação. Às 20h30, Mike Hammer, é assim que se pronuncia? Não sei. 5 pontos de audiência, com participação de 8%. Às 22h23, Desenhos. Na verdade, esse era o horário que o SBT colocava um desenho para tampar buraco para esperar a novela da Globo terminar, não era isso? Ó, deu 8 pontos, com participação de 11%. Ó, tanto que era isso, ó, começou às 22h23, às 22h28 já entrou o Veja o Gordo, que era o Jô Soares, o mesmo que ele fazia lá na Globo, o Vivo Gordo, aqui ele era o Veja o Gordo. Com 8 pontos de audiência, participação de 19%. Logo em seguida, às 23h39, O Homem que Veio do Céu, com 3 pontos de audiência. E à meia-noite e 41, Notícias de Primeira Página, 3 pontos de audiência, participação de 29%. Olha, a maior audiência do dia do SBT foi aqui, ó, meio-dia e 26, Chaves, Chavinho, 20 pontos, com participação de 59%. E com 59% ele estava ganhando, né? Gostou? O que é que mais chamou a atenção nessa programação e nessa audiência do SBT desse dia? Conta pra mim. A Manchete, olha que os números são bem fracos da Manchete, hein? Olha só. 7h42, TV Educativa, 0%. Com participação de 0%. Às 7h59, São Paulo, 8 horas, 1 ponto de audiência. Participação de 4% só. Às 8h29, Brasília, 8h30, 0 pontos de audiência, com participação de 3%. É que era na Quirela ali, né? Às 8h59, Rio, 9 horas. Apesar de ser uma audiência de São Paulo, tava passando Rio 9 horas. Podia ser São Paulo 9 horas, não? Mas enfim, é o que tá aqui. 0 pontos de audiência com 1% de participação. Às 9h28, Repórter Manchete, 1 ponto de Ibope, com 3% de participação. Às 10h10, Jaspion, 3 pontos de audiência com 18% de participação. Às 10h39, Changeman, 5 pontos de audiência com 29% de participação. O japonês lá, a série japonesa é o que arrebentava na Manchete na época, né?
Ó, depois às 11h02, Automan, 2 pontos, com participação de 11%. Ao meio-dia, Manchete Esportiva, 2 pontos. Ao meio-dia e 29, Jornal da Manchete, edição da tarde, 1 ponto. À 1h04, Corpo Santo. Olha, a novela sendo reprisada aqui à tarde. Corpo Santo, deu 1 ponto. Com participação de 4%. Às 13h59, Mulher 89, com 0. Às 16 horas, Automan, 1 ponto de audiência. É assim que se pronuncia, Automan? Depois, às 16h58, Clube da Criança, 3 pontos de audiência, com 6 de participação. Era a Angélica que apresentava nessa época, né? Às 19h29, São Paulo em Manchete, 1 ponto. Às 19h50, Manchete Esportiva, segundo tempo, 1 ponto. Às 20h21, Momento Econômico, 0. Às 20h30, Horário Político, lá do PMB, com 1 ponto. Às 21h31, Jornal da Manchete, 2 pontos. Você vê, ó. Tudo fraquíssimo, né? Às 21h31, a novela Helena, né? A representação dessa novela. Acho que ela não era de 89, né? Foi uma reprise dessa novela. 1 ponto, com participação de 3%. Às 23h28, Ela e Ele, 2 pontos, com participação de 8%. E à 00h34, Jornal da Manchete, segunda edição, 0. Audiência fraquíssima. Depois o pessoal fala muito, né? Da Manchete, a saudosa Manchete, que a Manchete era o bicho, né? Ameaçava a Globo. Olha isso aqui. Mas só ficava anos-luz da audiência do SBT. Olha só. Vamos voltar aqui de novo à audiência do SBT. Olha só. Olha os números do SBT. 5, 7, 6, 8, 13, 1, 7. Tá vendo aqui, ó? 10. E a Manchete? 0, 1, 3. O máximo aqui, o que é o Changeman, que deu 5. A maior audiência da Manchete, que foi às 10h39, com participação de 24%. Então, realmente, o SBT era anos-luz mesmo. Deixa eu voltar aqui para a tela cheia. E aí, o que você achou dessas audiências? Da Globo, do SBT, da Manchete? Pena que eu não consegui, nessas informações, pegar a audiência da Band também, né? Da Bandeirantes, na época. Mas por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês que ficaram comigo. Coloquem aí hashtag que rei sou eu, que eu vou saber que você viu esse vídeo até o final. Muito obrigado a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um grandíssimo abraço. Valeu e até mais. Tchau.